Horóscopo para o dia 28 de novembro de 2020. Áries, é bastante provável que neste sábado você tenha de enfrentar algumas situações indesejáveis que costumam se repetir em sua vida, e se prestar bem atenção aos detalhes, finalmente conseguirá quebrar este ciclo. Não se trata apenas de resolver essas questões, mas também em saber suas origens, impedindo que se repitam. São as famosas autossabotagens, que muitas vezes fazemos de modo tão inconsciente, até mesmo diariamente, e quando se materializa, não sabemos o porquê de ter acontecido. É uma prova aparentemente difícil, mas basta apenas estar um pouco consciente para saber o que fazer. Será como aquele professor que deixou a classe inteira de recuperação, mas que, como não quer reprovar ninguém, até porque não aguenta mais a cara dos alunos, fala a resposta das questões de maneira cifrada, cabendo aos avaliados entenderem as entrelinhas para irem bem no teste. As respostas estarão bem na sua cara, mas tente aprofundar um pouco mais, avaliando seus pensamentos e sentimentos, e assim saberá o que fazer. Touro, acontecerá a situação dos seus sonhos, literalmente. É possível que te cheguem situações em que a aparência mostra uma coisa, mas sua intuição dirá outra completamente diferente. Curiosamente, a resposta que você poderá dar frente a elas podem estar em sonhos que teve nos últimos dias, inclusive entre esta sexta-feira e o sábado. O ideal é que tenha noção de como interpretar sonhos. Mas se a situação for realmente muito importante, é capaz que já venha tendo sonhos premonitórios. Conseguindo se lembrar dos sonhos, é possível que, quando tais situações surgirem, se lembre deles, e assim tomar as medidas necessárias. A possibilidade é que se livre de algumas situações indesejáveis. Gêmeos, você tenderá a ser bem racional, o que é bom em situações que exigem critérios, mas pode haver a tentação de deixar passar algo que gere prazeres momentâneos, mesmo que não seja o momento ideal para isso. O interessante seria separar bem as coisas. Não devemos renegar os prazeres, conforme algumas correntes religiosas pregam, mas também não sermos dominados por eles, sendo isso o mais adequado. O fato de ceder a essas tentações poderá gerar preocupações desnecessárias, e o estar presente e consciente de seus pensamentos e sentimentos é preciso. Até porque numa dessas poderá perceber depois que o que deixou passar tem potencial para causar algum tipo de estrago nas situações que você gerencia. Um exemplo disso é a perda de peso, onde comer chocolate é bom, mas se sabemos que, ao recebermos uma caixa, não ficaremos no 1 por dia, principalmente se não somos muito disciplinados em atividades físicas, pode vir a preocupação apenas depois sobre a possibilidade de ganhar alguns quilinhos, e assim até desanimamos em fazer qualquer tipo de exercício. Não necessariamente os chocolates nos fariam engordar, mas a neura é que contribui para isso, e nos sabotamos. Neste caso, ou nos disciplinamos em comer 1 por dia, o que dará mais ânimo para fazermos as atividades, pois nos sentiremos determinados ao percebermos nossa força de vontade, ou simplesmente rejeitamos a caixa. Câncer, o veículo que te guiará para o caminho da felicidade estará à sua disposição, mas somente chegará a destino se escolher embarcar nele. Haverá a tendência do canceriano, para variar só um pouquinho, ficar preso ao passado, às tradições, ver que as coisas mudaram ou estão mudando, e se sentir triste por isso, desejando que tudo seja como era antes. Se prestar bem atenção,
vai perceber que a cada segundo nem você mesmo é quem era antes, e seria completa insanidade acreditar que todo o resto permaneça igual. Poderia simplesmente transmutar seus pensamentos da tristeza pelo que ficou no passado, ou no que está ficando para trás, para a alegria das novas possibilidades que se abrem para você. Por mais que goste de segurança, não há garantia que o novo seja melhor ou pior, e às vezes somos nós mesmos que definimos algo como melhor ou pior, o que pode ser diferente para outras pessoas. Certamente a vida tem coisas melhores para te oferecer, e tudo o que se vai e se foi já não servem mais para a sua vida. É apenas uma questão de aceitação dos fatos. Procure viver, não deixar que o tempo passe sem que aproveite a vida. Leão, você estará com uma capacidade de manifestação incrível, conseguindo com facilidade tudo o que desejar, pois o próprio universo nem te pegará pelas mãos para chegar aos destinos, mas dar empurrões para que chegue depressa. No entanto, cuidado para isso não subir à sua cabeça, deixando-se levar por tal facilidade. Isso porque seus resultados chamarão a atenção de pessoas que desejarão se aproveitar desta capacidade, e às vezes nem com a intenção propriamente dita de que dê o que eles querem, mas também que se complique, de modo que apague sua estrela, já que a deles não brilha. Portanto, fique atento com elogios exagerados, procurando ter o máximo de cautela com tais pessoas. Do mesmo modo, pense bem em relação aos pedidos delas, para verificar se não há qualquer risco de que se complique. A melhor maneira de se livrar de enroscos é não entrando neles, e para isso é necessário apenas que fique esperto. Virgem, tome cuidado neste sábado para mais uma vez seu perfeccionismo não transformar tudo num caos. Às vezes não é que as coisas estão um caos, mas que seu conceito de caos é menos tolerante que a dos outros, e por isso uma coisinha fora do lugar ou que acontece de uma forma diferente já se torna um motivo para transformar seu dia num inferno. O problema é que essa falta de tolerância, embora não perceba, é o que torna seu dia ruim, pois a tendência é entrar na frequência de que encontre mais situações para reclamar. Se sentir que seu dia está um desastre, pare e faça respirações lentas e profundas por alguns segundos, e reflita sobre o que está pensando e sentindo. Tendo a consciência do para onde estará a direcionar sua energia poderá fazer com que mude a atenção deles, e é estranho, entre aspas, que minutos após tal atitude, seu dia melhorará. Relaxe um pouco e aproveite as coisas belas da vida. Libra, seria interessante tentar se lembrar de sonhos que possa vir a ter entre sexta-feira e o sábado, pois eles terão alguma informação relevante para você a respeito de seu dia, podendo ser para que aproveite alguma situação valiosa ou se livre de alguma situação que venha a te causar algum prejuízo. No entanto, não é somente se lembrar do sonho, mas para que seja possível aproveitá-lo de melhor maneira, é necessário levá-lo a sério e agir conforme sua intuição disser. Se for um sonho premonitório, melhor ainda, pois poderá tomar ou deixar de tomar a mesma atitude realizada nele, dependendo do caso. O fato é que a atitude é necessária, pois será através dela que se alcançará os melhores frutos. Portanto, evite considerar seus sonhos como sem importância. Escorpião, seu dia exigirá trabalho árduo em alguma situação que você não apenas deseja, mas precisa se livrar. No entanto, será necessária muita entrega, prestando bem atenção aos detalhes, de modo que não tenha de refazer depois,
ou permitir que recomece em algum momento. Mas é claro que com todo esse esforço, descansos são necessários. No entanto, é importante que tenha disciplina em saber dosar o quanto deve descansar e o quanto precisa trabalhar. Isso porque, dependendo da situação, principalmente quando são chatas, tendemos a esticar um pouco mais o período de descanso, pois é natural para a mente se sentir bem, embora forcemos muitas vezes nos sentir mal, acreditando que isso é o que nos fará nos sentirmos bem. No entanto, se não ficar esperto, é como se as coisas pudessem desandar, o que nos demandaria ainda muito mais esforço. Sagitário, pensar no passado pode ser legal, pois várias coisas boas podem ter acontecido, mas ficar nele, desejando que as coisas sejam iguais como era, não é legal nem possível. Assim como você evolui para as coisas evoluírem, elas também evoluem para que você evolua. Situações ligadas ao material são sujeitas ao tempo, e se não foram capazes de ser sustentadas até agora, foi porque não resistiriam à atualidade, e até mesmo a você. As coisas mudam. Simples assim. No momento, poderá até achar uma boa, mas dificilmente se sentiria satisfeito se soubesse trazer o passado para o presente, pois já não é mais o mesmo daquele momento. Portanto, trate de deixar o passado no passado. Agradeça por tudo que passou, mas agora é hora de construir seu caminho de evolução, pois a vida te empurra a todo momento para que evolua. Pode ser duro às vezes, mas é recompensador. Sem contar que, quanto mais aceita a realidade, mais fácil o seu caminho tende a se tornar, e quanto mais rejeita, querendo a volta de como era antes, mais complicado ele fica. Aceite isso. Capricórnio, é possível que você venha a enxergar bastante dificuldade no caminho até algo que deseja. No entanto, talvez tais dificuldades não sejam reais, mas sim as lentes pelas quais está enxergando que as cria. No entanto, o que separará você do sucesso será apenas a sua força de vontade. Se preferir reclamar que há um Everest entre você e seu troféu, assim será concedido. Mas se considerar que entre vocês dois há apenas uma pedrinha, as coisas poderão se tornar mais fáceis. Isso porque a espiritualidade estará a fim de te ajudar, mas ela simplesmente não irá se intrometer nos seus desejos. Se você realmente estiver com vontade e se pôr a caminho da conquista, ela fará de tudo para que consiga. Aquário, é possível que neste sábado você se veja cercado de oportunidades, em qualquer área de sua vida, mas terá de escolher apenas algumas. Isso pode ser chateador, mas tenha em mente que toda escolha implica em renúncias, não sendo possível abraçar o mundo. Aliás, é até melhor assim de início, não vindo a descobrir depois que cada situação possui interesses conflitantes com o de outra. Sendo assim, caberá a você saber escolher bem qual a melhor, principalmente que forneça maior benefício por longo período de tempo. Também é importante evitar aquelas oportunidades em que você encontra falhas, acreditando tirar vantagem delas, pois elas podem ser apenas armadilhas disfarçadas de oportunidades. Se lembre que para atrair situação de esperteza, é porque está vibrando na esperteza, o que indica que o autor também está na mesma frequência. A maioria das pessoas que caem em golpes não são as ingênuas, mas sim aquelas que acreditaram poder tirar vantagem da situação em que caíram, achando que o autor era trouxa. Peixes,
Tome cuidado neste sábado com algumas propostas que venham a te aparecer, pois haverá a possibilidade de ser apenas brincadeiras de mau gosto, ou até mesmo para ter poder sobre você por algo que não poderá ser cumprido. É capaz que chegue algo que encante demais seus olhos, e com promessas de facilidades, ou até mesmo alguém conhecer seus desejos e utilizá-los contra você. No primeiro caso, verifique se o desejo que sentirá em ter aquilo para você é algo que escolheu sentir por livre e espontânea vontade ou se foi induzido a isso, e é necessário que seja o mais sincero possível. É como aquelas situações em que se depara com vendedores habilidosos que te vendem algo sem que você perceba, tendo noção apenas depois que comprou o que não precisa e muito menos gosta. Já no segundo caso, procure ter cautela, reparando no modo de falar, pois isso diz muita coisa sobre a intenção, logicamente na possibilidade de cumprimento da promessa, e se as atitudes pedidas serão coisas tranquilas ou se vão te oferecer algum tipo de risco que talvez não valha a pena correr, porque, como deseja tanto, poderá acabar se entregando, virando presa fácil. Aliás, se for possível esquecer deles neste sábado, melhor. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.